Olá, família Ariana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Áries. Se esta leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 33, Reruiá, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, ariano, um presente para você, ariana. Vejamos na casa 1, na energia do presente, nós temos um 4 de espadas. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos uma rainha de copas. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos uma sacerdotisa. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 4 de espadas, nós temos a carta da Lua. Ainda nesta perspectiva, nesta vibração, temos também o 7 de copas. Sobre a rainha de copas, nós temos a carta do 5 de copas. Ainda nesta perspectiva, nesta vibração, temos também a carta do Ás de espadas. E na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, sobre a sacerdotisa, nós temos um 10 de copas e também a carta do valete de paus. Gratidão. Bem, ariano, ariana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 4 de espadas, nós temos a carta da torre. Sobre a rainha de copas, nós temos a carta do cigano. E sobre a energia, a vibração da sacerdotisa, nós temos a carta da cruz. Gratidão. Bem, ariano, ariana, a energia do presente, ela está sendo regida pelo 4 de espadas, a necessidade de descansar o campo mental. Então, o tarô pede aqui para você relaxar um pouco mais, tirar um dia para você, para descansar. Aquela perspectiva do ócio criativo. A guerreira, o guerreiro aqui está um pouco cansada, então precisa olhar um pouco aqui mais para dentro para fortalecer a sua energia. Nós temos aqui um anjo, né, um guardião, sempre velando por ti, mas há uma perspectiva, uma energia, né, de calma e paz na mente. É como se você precisasse aqui procurar respostas por meio do relaxamento, da meditação, do sono, uma certa discussão com uma energia feminina, né? Então, deixar um pouco aqui as preocupações de lado em relação a essa outra energia, né? Vamos dizer assim. Aqui é a perspectiva de mais serenidade e solidão para os teus pensamentos. Então, é firmeza das tuas ideias ou ideias que virão a partir do momento de tranquilidade para que você possa lidar diretamente com essa outra pessoa. Então, período de descanso, de reflexão.
Então, a necessidade de silêncio e introspecção devido à ansiedade, estresse ou até mesmo aqui uma certa energia de medo, porque essas emoções elas estarão à flor da pele. A Lua vai trazer aqui à tona questões escondidas, não resolvidas, como se fosse um engano, né? Uma mentira. Só que você não deve tirar conclusões precipitadas, nem apressadas sobre esta outra pessoa, porque você já tem aqui indícios, suspeitas, né? Vicissitudes, que alguém não está sendo sincero, honesta, verdadeira contigo. Então você precisa também filtrar como as informações chegarão até você, né? Até porque aqui as emoções estarão, né, de fato, à flor da pele. E o tarot diz que um feminino está diretamente mentindo para você, mas tudo isso aqui virá à tona, tudo aqui será revelado. E às vezes, quando as mentiras vêm à tona, o nosso lado sombra, né, fala um pouco mais forte. Então tem que ter um pouco de cuidado em relação a estas questões. Aqui é uma influência do signo de Peixes. Nós temos um 7 de copas ainda aqui no presente, pedindo para você colocar os pés um pouquinho mais no chão, porque nós temos o aspecto da imaginação e do que essa imaginação ela pode criar em relação às outras pessoas. Então é uma ilusão, uma sedução, uma dificuldade, né, que a gente tem aqui em distinguir entre a ilusão e a realidade. Então alucinação, incertezas, são opções de escolhas e nem tudo parece o que de fato é. Então, o tarot pede para que você analise um pouco mais profundamente as pessoas que estão à sua volta, porque há pessoas boas, mas também há pessoas ruins. E para que a gente não tome aqui um determinado juízo de valor, a gente precisa de fato analisar profundamente o outro, para que a gente possa compreender de fato em quem confiar ou não. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Áries. Na casa 2, na energia do passado, nós temos a Rainha de Copas sobre um cigano, que é o masculino, né? Pode ser tanto um companheiro, um filho, um colega de trabalho. Então, preste um pouco mais de atenção. Aqui é essa perspectiva de sedução, de flerte, de atração, de mistério, mas é você extremamente fascinante, né? A sabedoria encontrada dentro do campo emocional, como se você precisasse se conectar um pouco mais sempre ao teu processo intuitivo, até para que você possa lidar um pouco mais com esse masculino, né? Você estará aqui coberta por muitas emoções, mas que você precisa refletir um pouco mais sobre a personalidade desta outra pessoa. Até porque a bondade aqui, ela às vezes é confundida como uma pessoa boba, e você não é boba, é nessa perspectiva, né? O bom não pode, a bondade, né, não pode ser confundida, né, com essa perspectiva. Então tem que ter aqui um certo cuidado em relação a estas questões e ouvir sempre a voz da intuição quando você lida aqui diretamente com o masculino. Abaixo dessa energia nós temos um 5 de copas. Às vezes é uma saudade, né, que nós temos de alguém que não está aqui mais nesse plano material, a dor da perda. Só que isso está no passado, já aconteceu, só que reflete, né, sempre no presente. Então é um desespero, né? Pode ser um sofrimento emocional, mas que nós devemos aqui reconhecer que as perdas, as rupturas, as separações do passado têm um processo. É respeitar a dor, a perda, porque toda e qualquer tristeza ela é temporária. E o tarot pede para que você não olhe para essas taças que estão derramadas, é para que você olhe para as coisas que ainda te restam e erguer a cabeça aqui, ó, e seguir em frente, porque coisas novas virão. Então pode ser um processo de separação, né, entre a rainha de copas e o cigano, mas há novas perspectivas, há crescimento de cunho pessoal. E se for aqui a perda de um ente querido, se você sente saudade, ancore essa energia, essa vibração no teu coração e emane aqui
muita luz e muito brilho, né? Para aquela pessoa que não está mais nesse plano terreno, e sim no plano espiritual, ancorando muita amorosidade. Ainda nesta vibração, nós temos um Ás de Espadas, né, que é um novo começo, a carta da coragem, da clareza, a necessidade aqui de enfrentar os desafios com determinação e inteligência. Aqui pode ser alguns confrontos, decisões difíceis, mas também vai trazer grande satisfação e crescimento pessoal, porque você vai estar esclarecendo algumas divergências, né? Enfim, esclarecendo dúvidas entre você e uma outra pessoa. Então, a verdade aqui irá prevalecer. Às vezes, quando essa carta sai, ela expressa muitas críticas. É como se você se posicionasse e você recebesse muitas críticas das outras pessoas ou de pessoas que estão à sua volta. E aí você tem que dar respostas bem claras, bem definidas a essas críticas, né? Porque o Ás de Espadas é a justiça sendo feita e mantida. E você trazendo esse poder da palavra, as ideias iniciais e as inspirações intelectuais. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Áries. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link, né, para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano, bem como vai aparecer aqui o meu número nos cards, né, em algum local da tela. E se você precisar de uma leitura particular, eu estarei à disposição para te orientar através do tarô e do baralho cigano. Nesta perspectiva de futuro, nós temos uma sacerdotisa sobre a carta da cruz, Vitória, né? Vitória sobre todo e qualquer obstáculo, né? Então, a cruz é você, não importa o motivo. A vitória, ela também está atrelada a uma necessidade de introspecção profunda dos teus sentimentos. O ponto-chave aqui dessa leitura é o silêncio, porque através do silêncio você obterá respostas. E esse silêncio ele tem que estar atrelado diretamente a um processo intuitivo, às habilidades psíquicas, a recordar essa sabedoria interior. Então, aqui a sacerdotisa é um mergulho profundo dentro do eu. Você com uma grande visão e sabedoria inata, aprendendo a seguir e a observar um pouco mais o teu aspecto intuitivo. Porque antes de fazer qualquer ação, essa carta ela pede a contemplação, a meditação, o silêncio, porque isso vai te direcionar para as melhores ações, principalmente dentro do seio familiar. Então você precisa se conectar um pouco mais ao sagrado feminino, né? Essa energia vibrante que há dentro de você, estudar um pouco mais questões voltadas à espiritualidade, né? Para que haja um processo de expansão. E cuidado aqui com a passividade sentimental, cuidado aqui com a energia de carência, porque nós temos segredos, emoções ocultas dentro das tuas relações vindo à tona. Deve confiar exclusivamente no teu processo intuitivo e não apressar as coisas. Aqui nós temos uma influência mística, um segredo não revelado sobre, né, a sua energia, sobre a sua vibração. Então requer que você adentre um pouco mais aqui o campo da espiritualidade, até porque nós temos também o 10 de copas, que traz essa alegria, essa felicidade, a ligação emocional, a satisfação, a paz e o entendimento íntimo. Mas que você precisa trazer essa consciência espiritual para dentro da tua casa. Então é a intensidade de sabedoria emocional dentro dos relacionamentos, mas que você precisa, por exemplo, fazer o evangelho no lar. Porque esse evangelho no lar, ele vai ancorar essa energia de luz, de brilho, de proteção espiritual sobre a sua casa. Então, tirar um dia da semana aqui para externar essa conexão. Tenta adequar, né, o que eu estou falando à sua realidade. Ainda nessa vibração de futuro, acontecimentos futuros, nós temos um valete de paus. E a carta, né, do valete de paus é essa energia aqui, ao qual a gente se encontra, né, num platô
e não faz um movimento, não traz uma instigação de um desejo, de paixão, de inspiração. Então, é a necessidade aqui de alimentar uma ambição. Você com energia, com paixão infinita, iniciando novos projetos ou se preparando aqui para uma nova meta, um objeto de desejo. Mas há essa necessidade, né, de ampliar e de ir em direção aos teus objetivos. Então, o combustível aqui é a ambição, é a paixão para que você possa materializar e concretizar algo. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Áries. Bem, o anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 33, Ieruiá. O salmo para a conexão com este anjo também é um salmo de número 33, e a mensagem diz o seguinte: proteja-se dos invejosos e traidores. Use seu poder de concentração, bom senso, equilíbrio e firmeza espiritual. Escolha com cuidado seus relacionamentos afetivos. Tenha cuidado com o que fala. Invoque este anjo para protegê-la das falsas ilusões. Ieruiá, anjo de número 33, o salmo para a conexão com este anjo também é o salmo de número 33. Desde já eu sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por nos apoiar nesse canal. Esse canal ele só coexiste graças a ti. Muito obrigado. E se possível também se inscreva lá no nosso outro canal, onde eu tento relatar um pouco mais o meu cotidiano, até porque nós abrimos esse canal para tentar manter esse canal aqui de tarô em movimento, né? Um auxiliar o outro. Então, se você gosta aqui do conteúdo de tarô, também nos apoie lá nesse outro conteúdo para que a gente possa aqui continuar trazendo novos vídeos para você. Desde já, gratidão, paz e muita luz. Namastê, beijos em seu coração e a gente se vê em breve.